Luiz Ubeldia não é mais o técnico do Fluminense. Atenção, isso não é pegadinha e também não é nenhum tipo de teste. Finalmente, a diretoria do Fluminense chegou à decisão óbvia, que era demitir o técnico argentino. Depois de reuniões que a gente informou aqui, desde o pós-jogo contra o Independiente Rivadavia, reuniões que se estenderam para ao longo desta quarta-feira até tarde da noite, porque a decisão até então de dia era por manutenção do Zubeldia, pelo menos até o jogo de final de semana, pelo menos até o jogo contra o Palmeiras, mas isso mudou. Luiz Ubeldia está fora. O clube divulgou o comunicado oficial por volta das 7h30 da manhã e ele não estará hoje no CT Carlos Castilho para comandar o treino do Fluminense. E essa é a melhor notícia que você poderia ter na manhã desta quinta-feira. Já tínhamos, e ontem eu cheguei de viagem aqui na casa da minha mãe, então cheguei mais cedo, já adiantei o trabalho e deixei tudo certinho para hoje. Vamos ver o que vai acontecer hoje, porque hoje é reapresentação do elenco. E estavam previstas realmente novas conversas ainda para alinhar tudo. Isso em relação à diretoria. A decisão foi tomada na noite, madrugada já, desta quinta-feira, e a notícia sai sendo confirmada, com o clube divulgando o comunicado às 7h30 da manhã. Zubeldia deixou o Fluminense. Foram 60 jogos, 61 partidas na verdade, 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas, um aproveitamento que se aproximou ali de 60%, que não é um aproveitamento ruim no geral, né? O resultado mais expressivo dele foi o 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Foram 6 derrotas apenas no Maracanã. A gente lembra que o Fluminense bateu aquela invencibilidade de, agora não sei se foram 14 jogos, de vitórias consecutivas no Maracanã. Um negócio absurdo, realmente histórico. Ele perdeu 6 jogos no Maracanã. E aí, 4 justamente para um rival que acabou sendo responsável direto pela interrupção, pela demissão, mas não agora, pelo abalo do trabalho do Zubeldia. 2 anos consecutivos sendo eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil. Isso tem um peso muito grande. E além disso, a derrota para o Flamengo na final do Campeonato Carioca deste ano. Foram jogos que marcaram, jogos grandes. E em nenhum deles o Fluminense conseguiu sobressair, o Fluminense conseguiu se impor, o Fluminense demonstrou coragem. Realmente, quando a gente avalia a chegada de um novo técnico, sempre tem também com ela a avaliação do trabalho, de onde ele está vindo. O Zubeldia tinha feito um trabalho no São Paulo e o torcedor do São Paulo queria ver o diabo, mas não queria ver o Zubeldia. Queria ver o seu pior inimigo, mas não queria ver o Zubeldia na sua frente. E tinha como principais pontos de crítica: não trabalha com a base. Um treinador que se acovarda nos momentos importantes, que faz o time muitas vezes se comportar como um time pequeno. Lembro na época o Rica Perrone falar que o Zubeldia não é técnico para time grande. E bom, aqui nessa condição a gente fala, beleza, os caras estão com muita raiva, mas vamos esperar o cara chegar para ver o que ele tem capacidade ou não de fazer. E o Zubeldia chegou num cenário em que o Renato já tinha eliminado o time da Copa da Sul-Americana. Ele assume numa condição de ter o Campeonato Brasileiro para disputar e depois, posteriormente, a Copa do Brasil, e consegue ir muito bem no Campeonato Brasileiro. Os números do Campeonato Brasileiro, até agora essa fase mais recente, né, eram muito bons. Aí vem a eliminação para o Vasco, foi o primeiro grande teste. E o Fluminense não foi bem. Depois vem a eliminação, o jogo com o Flamengo.
Final do Carioca, de novo, o Fluminense não se impõe. E antes tinha aquela virada pro Vasco também no Campeonato Brasileiro, daquele jeito, da forma como foi. Agora vem novamente o jogo decisivo contra o Vasco, o Fluminense cai. E iria cair na Libertadores. Isso é óbvio. Semana que vem chegaria e iria cair na Copa Libertadores. Então, de fato, sempre nos testes nos grandes testes, o Fluminense se apequenou, o Fluminense se acovardou, o Fluminense foi um time covarde sob o comando do Zubeldia. Um treinador que ojeriza a base. Fez o que fez durante todo esse período e só utilizou o jogador da base quando não tinha absolutamente nenhuma opção. Diante do que a gente viu recentemente, da queda inexplicável desse time, porque uma coisa é você oscilar, outra coisa é jogar o absoluto nada e ter essas atuações vergonhosas que o Fluminense vem tendo, que não estão, definitivamente não estão à altura do time que foi montado, do investimento que foi feito. E por mais que o vestiário não estivesse contra o Zubeldia, totalmente contra, ontem a gente apurou isso, e eu fiz questão que falasse por hora ele estava mantido, porque já não havia consenso há muito tempo. A diretoria do Fluminense estava dividida. Quem mais segurava ainda o Zubeldia no cargo era Mário Bittencourt. Para muitos ele já teria sido demitido contra o Vasco. E a decisão correta era essa, ter demitido contra o Vasco. Era para o Zubeldia ter caído contra o Vasco. E na verdade, a janela de oportunidade ideal para reavaliação do trabalho foi antes da Copa do Mundo. Mas contra o Vasco estava claro que estava morto, era um trabalho que estava condenado, ele não tinha mais futuro nenhum. E aí tomaram a decisão errada de manter o Zubeldia para o jogo contra o Independiente Rivadavia. E veio um resultado ruim. Então, uma eliminação na Argentina é fruto dessas decisões. De responsabilidade, portanto, da diretoria, não é do Zubeldia. Estava claro que não tinha mais um trabalho ali. E se os jogadores confiavam ou estavam ainda brigando pelo treinador, brigaram errado, porque foi mais uma atuação vergonhosa. O que é fato, algumas lideranças ainda eram a favor do Zubeldia. Thiago Silva, Hulk, esses jogadores não tinham largado a mão do Zubeldia, só que eles chegaram agora também. Chegaram faz pouco tempo. Tinha sim, eu tenho certeza, jogadores que já tinham apurado isso, jogadores que não estavam mais na mesma sintonia, que reclamavam de algumas decisões que o Zubeldia tinha tomado. E aquele episódio fatídico do adiamento do Fla-Flu pesou nesse sentido. Até hoje falam daquilo. Então, enfim, foram situações que ao longo do tempo se acumularam, não houve revolução no vestiário, aquela briga, aquela coisa mais escancarada, porque ele tinha um bom relacionamento no geral com muita gente, com algumas lideranças, e agora ele sai do Fluminense acumulando, a verdade é essa, acumulando fracassos nos momentos decisivos. Nos resta uma esperança. Marcão assume o comando do time, divulgaram também aí pelo Fluminense, vai comandar o time contra o Palmeiras. O Fluminense naturalmente já vinha monitorando o mercado, que você começa a debater, a discutir, você vai ao mesmo tempo já pensar num provável substituto. Então, com certeza, possibilidades a diretoria já tinha mapeado. Com toda certeza. E a ideia é buscar o novo técnico antes do jogo da Argentina. Você vai conseguir outra história, mas muito em breve a gente vai ter novidades sobre isso também. A situação a gente está pela aquela questão anímica, pela mudança de vestiário clássico do futebol, né? Fato novo. Temos um fato novo, o treinador saiu. Vai chegar algum outro. Enquanto isso, o Marcão está lá e o Marcão vai comandar o time com o Thiago Silva. O Thiago Silva vai ser técnico do Fluminense. Essa é a realidade. Os dois ali. E eu acho que talvez isso possa ser suficiente para a gente chegar nessas quartas de final.
Era necessário. Se será o suficiente ou não, não sei. Antes tarde do que mais tarde. Decisão no momento errado, porque já era para ter sido tomada há muito tempo. Porém, isso pode fazer com que internamente a equipe consiga se estruturar e consiga voltar a respirar, a vibrar minimamente. Marcão já assumiu em outras condições, em algumas foi melhor, outras nem tanto, mas na maioria das vezes ele conseguiu segurar, sustentar até a chegada de um novo técnico. E tomara que isso realmente seja suficiente para mudar a postura lastimável desse time ao longo desses últimos jogos e fazer com que esses caras possam, terça-feira na Argentina, jogar o que já não jogam há muito tempo. Era necessário, era uma decisão, repito, óbvia, que já deveria ter sido tomada, mas agora a gente tem que olhar para frente e torcer, acima de tudo, para um substituto. Ainda não tenho nomes, até então não tinha chegado nenhum nome para mim como possibilidade, como especulação, até então não tinha. Enfim, vamos ver como a coisa vai caminhar nos próximos dias, mas em breve certamente a gente vai ter já alguma ideia de quem pode assumir o Fluminense, se vai ser um técnico desempregado, se vai ser empregado. No entanto, aleluia, Zubeldia está demitido. A gente volta com mais informações assim que possível. Tamo junto, valeu, pode comemorar. Eu sei que você aí do outro lado tá rindo.